Convido os irmãos a ficar de pé e abrir suas Bíblias no livro de 2 Reis. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 5. Glória. 2 Reis, capítulo 5. Aleluia. Nada. Possível. Está escrito: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Ele muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Quem me dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Glória a Deus. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que, na verdade, notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberás que é profeta. Glória. Aleluia! Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Glória. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, ele falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Glória. Glória. Amém. Maravilha, Senhor. Todos conhecem a história. Não vamos ler o restante, porque o que Deus nos deu é até aqui. Amém. Então nós vamos ficar até aqui, porque o que Deus nos deu é sobre uma comparação. A vida de Naamã, um homem estrangeiro, que não conhecia, na verdade, as leis do Senhor Deus, mas teve fé de que, indo para Israel, ele podia ser curado, porque uma menina pregou a palavra do poder de Deus na vida de um homem chamado Eliseu, o profeta. Glória a Deus. O profeta, instruído por Deus, mandou que ele desse 7 mergulhos no rio de Jerusalém, não em outros rios. Às vezes as pessoas são equivocadas porque olha com seus olhos e vê lugares melhores, né? Mas não quer mergulhar no lugar onde Deus manda mergulhar.
Eliseu, essa história de Eliseu e de Naamã, ela é uma história comparada aos últimos dias. Nós sabemos que estamos no 7º período. Por isso Deus mandou Naamã dar 7 mergulhos. Porque o 7º mergulho é uma referência, é um sinal dos últimos dias. Glória a Deus. Mas vamos, irmãos, falar algo que eu ainda não falei com os irmãos desse texto, que o Espírito estava me dando hoje, mais cedo em casa, né? O que está acontecendo nesses últimos dias, logo agora no último mergulho, né? No último período, nesse 7º período, muitos estão tendo um sentimento, né? Um sentimento de desânimo, não querendo fazer o que Deus tem ordenado para receber a bênção. Quantos estão buscando um meio de servir a Deus da sua própria maneira, querendo os rios de Farpá, de Arpade, de outros lugares, ao invés de se mergulhar na palavra, de se mergulhar no Rio Jordão, de colocar em prática a palavra do Senhor, para que o restante da lepra, da doença, seja tirado e a pessoa fique purificada para voltar para casa. Aleluia, Senhor. Glória. As pessoas sempre escolhem a maneira de servir a Deus. Quando o pastor fala que tem que cortar isso, tem que deixar isso, parece que o pastor é um mandão. É verdade. Mas nós recebemos ordem de Deus para ensinar, não é? Amém, Pai. Infelizmente, muitos líderes, comovidos com a multidão dos membros de sua igreja, e com pena e por outras coisas como considerações, deixaram de ensinar a verdade, levando os membros a acreditarem que estão agradando a Deus. Mas nós temos um compromisso. O profeta Eliseu ia falar o quê? Ele poderia inventar qualquer coisa, mas ele era um homem de Deus. O homem de Deus e a mulher de Deus são orientados por Deus. Se Deus levantou um de vocês como eu, amém. Eu vou ouvir também. Como foi falado aqui, muitas vezes Deus me dá mensagem, eu às vezes passo por um irmão, falo uma coisa, falo outra, às vezes cito um versículo. Fica sempre atento quando eu falo alguma coisa ou cito uma palavra. Pode ser que eu esteja citando por citar, apenas para lembrar, mas pode ser que o Senhor esteja falando por mim. Naamã não tinha essa experiência, ele não sabia que aquela ordem do profeta vinha de Deus. O Senhor nos faz lembrar que quando Elias estava ali com os profetas de Baal, quando chegou a sua vez, ele se pôs de joelho, orou e disse: Senhor, conforme a tua palavra, eu fiz todas estas coisas. Aquela competição ali, né? De eles primeiros, os profetas de Baal, clamaram o Deus deles, o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus de Israel, o Deus que você deveria adorar. E Satanás não podia fazer nada, nem os demônios. Mesmo que os demônios atuam nessas religiões estranhas, onde se introduzem ídolos, né, onde os demônios fazem curas em nome desses ídolos, para desviar as pessoas de Deus. Curas que não são verdadeiras. Se a pessoa abandona aquela religião, aquela cura, aquela doença, aquela cura perde o seu valor e a doença volta do jeito como era. Eu tenho experiência da época do tempo que eu era jovem, adolescente, né? Quando uma tia de um amigo meu de amizade com o mundo, né? Na época em que nós só vivíamos para o mundo atual, ela sofreu um acidente, levaram para uma mesa espírita lá, uma mesa de feitiçaria, e lá foi feito um trabalho e ela voltou a caminhar e andar. Passou-se anos. Um dia depois, casada, ela se converteu ao Senhor e voltou com toda aquela doença, aquela coisa que disfarçadamente os demônios fingiram que curavam. E ela veio falecer, mas na presença do Senhor. A carne não foi salva, mas ela foi salva. Ela saiu do corpo defeituoso, mas entrou no reino dos céus. Guardei isso comigo, porque o colega falou isso comigo, eu não era cristão. Eu fiquei assim, sem saber o que responder, também não servia a Deus, né? Mas guardei comigo, e hoje eu entendo o que acontece. Então, o Senhor não deixou que o inimigo, através da idolatria a Baal, desse algum sinal, como ele faz em alguns lugares por aí. E ali o Senhor
não é? Respondeu porque Elias fez como Deus lhe ordenara. Você não pense que Elias fez aquilo ali da cabeça dele, não. Exatamente Eliseu. Esse negócio de inventar moda para servir a Deus não existe, irmão. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito. O Espírito te ordena, ele põe na sua mente, fala contigo, fala em voz legível, fala dentro da sua consciência, né? Vem a mensagem, ele tem que ser do Espírito, porque a Escritura diz, né? Quem é dirigido pelo Espírito não estará sujeito à obediência das concupiscências da carne. Como diz, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. É isso aí. Glória a Deus. Andar em Espírito é ser dirigido pelo Espírito Santo. Então você questiona, o que eu fiz foi pelo Espírito? Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, mesmo não sendo nós aceitos por A, B e C, nós estamos de pé e a coisa continua. A obra continua. Glória a Deus. E os que realmente não entendem, eles param, eles se desviam, porque não tem a luz perfeita. Então é preciso se humilhar muito para que a luz permaneça. E todo aquele que Deus unge e chama, Deus o guia. Porque lá em Isaías diz assim, aos cordeirinhos, né? Aos cordeirinhos, ele vai levar no seu seio. E as que amamentam, os irmãos que amamentam, eu sou uma que amamenta, né? Ele guiará mansamente, está lá no livro de Isaías. Então todo aquele que tem compromisso de amamentar, dar o leite, dar o alimento, o Senhor nos leva mansamente, sempre nos orientando, cuidando para nos manter na posição. E eu sou uma pessoa que, se Deus quiser me trazer uma grande tribulação para me botar no caminho, amém, mas eu sou fácil de Deus me conduzir. Porque eu sou muito medroso, tem muita gente que é muito corajoso, continua no pecado, endurecido, egoísta. Eu sou muito medroso, qualquer coisinha, qualquer lampadinha, eu já estou chorando, já estou nos pés do Senhor, já estou pedindo misericórdia. Às vezes não estou condenado, mas já estou me condenando, tem misericórdia. Eu sou assim. Eu já sou mais valente, sou mais forte, né? Então com isso aí eu não consegui chegar a essa condição, eu sou muito medroso mesmo. Então, irmãos, é assim que funciona. Mas Naamã não tinha esse entendimento. Ele não sabia que aquilo era a ordem de Deus. Ele nem sabia que isso ficaria na história. Ele nem sabia que ele foi escolhido para representar a igreja leprosa, dando o último mergulho na palavra, na verdade. Naquele dia ele vai entender isso, porque ainda não entendeu. Está no paraíso, certamente ele foi salvo, né? Porque ele adorou o Senhor, ele disse que não ia fazer mais sacrifício a outro Deus. Ele só pediu o homem de Deus, ele podia continuar lá com o rei, lá encostado com o rei, mas que ele não estava mais adorando aquilo ali. Quer dizer, Deus assim consentiu por causa da ignorância dele e do entendimento que ele tinha. Eu entendo assim. Se ele fosse um judeu, Deus não ia permitir aquilo, de maneira nenhuma. Não é? A gente entende isso porque, estudando, nós sabemos como Deus lidar com cada nação, com cada igreja. Mas, irmãos, então é uma comparação, uma figura dos últimos dias. Pessoas que Deus tem mandado fazer as coisas corretas, do jeito como Deus quer. Mas a pessoa avalia errado, achando que outras maneiras é muito melhor de servir a Deus. Naamã achou que o profeta deveria mandá-lo mergulhar nos rios do seu país. Deus não quer que nós mergulhemos, irmão. Mergulhemos nos rios da vida antiga. Nós temos que mergulhar na terra nova, nos rios da terra nova. Mesmo que a água não seja igual às de lá, que aparentemente não é igual, mas Deus quer que mergulhe ali, é ali que vai ficar, sabe? Deus colocou a propriedade de cura ali. A coisa está aqui. É o que está acontecendo nesses últimos dias. Quantos ficarão leprosos? Ou seja, a lepra comparada ao pecado. Quantos ficarão com os seus pecados porque não querem dar os mergulhos, não querem se lavar? E Pedro diz que o batismo que salva não é o que mergulha ali. Jesus falou que aquele que crê e for batizado será salvo, mas Jesus estava falando de algo diferente, porque não era o batismo em si, era a pessoa se deixando levar ao batismo porque estava morrendo para esse mundo. Mas Pedro, um homem que não sabia escrever nem ler, mas pelo Espírito explica maravilhosamente. É claro que as palavras usadas naquela época
e até o português aqui um pouco fora de uso, que as pessoas chamam de arcaico, porque não está muito em uso, mas as colocações dá para entender. Ele diz: agora vos salva. Batismo, não do despojamento do corpo, aquele que nós falamos, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Despojamento do corpo, porque a água banha o corpo, não é isso? Então ele diz: agora vos salva. Batismo, não do despojamento do corpo, mas da indagação de uma consciência para com Deus. O que é isso? Da indagação de uma consciência para com Deus. O que é indagar? Perguntar. Questionar a quem? A Deus. Não, a si mesmo. A nós mesmos. Você faz um questionamento da tua vida em relação ao quê? A palavra. Esse é o batismo. A luz da palavra. É quando você mergulha no Rio Jordão, você mergulha na palavra. Amém. Glória a Deus. Então você se questiona a si mesmo. E quando você se questiona, a Bíblia chama de irrepreensível. Irrepreensível é aquele que realmente se questiona e leva a sério e muda mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Não fica protelando, marcando o passo no mesmo lugar. Ele toma uma decisão e sabe que está errado e pronto, acabou. Quero fazer certo, Senhor. Muda meu coração. Eu quero mudar. Eu quero ser uma nova criatura. Mas Deus foi tão misericordioso aqui que usou um dos seus servos. E Deus tem feito isso nos últimos dias, usando gente pequena para falar aos grandes. Porém, entre os grandes, pessoas que precisam tomar um banho, largar o pecado, só aqueles que realmente tiveram o coração quebrantado, porque Naamã se quebrantou. Verdade. Mas o seu servo falou uma palavra de sabedoria dada por Deus. Mas, meu Senhor, mas se o homem de Deus mandasse fazer uma coisa mais difícil, uma coisa complicada, para ser curado, isso não ia fazer? O povo de hoje está escolhendo facilidade de servir a Deus. Eles não estão atentos a este sinal. Esse aqui é um sinal dos últimos dias, irmão. Foi isso que Deus chamou a atenção. Esse aqui é um sinal dos últimos dias. Deus não quer você fazer nada fácil. Tira isso da sua cabeça. Deus não quer você fazer nada fácil. Ele quer que você vá para o caminho difícil, apertado. Ele não quer facilidade. Facilidade não demonstra amor. Estava conversando isso sábado com as irmãs. Ontem, né? Facilidade. Facilidade. Deus, Jesus, o Pai e o Filho conquistaram para nós a vida eterna. Uma porta foi aberta, mas essa porta, para chegar nela, tem um obstáculo. Tem uma montanha para subir, né, Janaína? Tem que pular, vai escorrega, né? Difícil, né, Janaína? Alguns ficaram para trás, não foi o seu sonho? Não é assim não. Por isso que a Escritura diz que se põe força para entrar no reino do céu. Em outras palavras, o reino do céu tem uma força. Mas a Bíblia diz que não é por força e por violência. Não, eu não devo forçar a pessoa a crer. É nesse sentido, mas eu tenho que me esforçar. Porque o mesmo Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiar é disputar. Você tem que disputar contigo mesmo. Não é fácil. Aleluia. A maioria das igrejas oferece um evangelho fácil, uma salvação fácil. É fácil quando você se põe no caminho, mas existe uma luta travada. Você tem que negar-se a si mesmo. Isso não é fácil, negar a você. Imagina, você está com fome, você tem um prato de comida, você comeria aquele mais um. Chega outro com fome igual a você, o que você faz? Dividir. Vai dividir. Mas o egoísta não quer dividir, ele só quer comer. Ele dá para outro com barriga cheia, mas não olha porque está necessitado. Porque ele é egoísta. Ele não consegue negar-se a si mesmo. Então leva uma vida fácil. Difícil é você repartir, difícil é você negar você vai comer. Abrir mão de você mesmo. Você abre mão, você nega o que você quer, você nega o teu gosto. Pelo gosto de Naamã, ele queria tomar banho lá, no seu país, no seu lugar. Poxa, eu vim de lá, eu realmente não estou perdido na igreja, não sei de nada. Pois é, mas é aqui que tu tem que mergulhar, meu irmão. É verdade. Aleluia! Não está aqui. Então, muitos servos do Senhor estão querendo entrar no reino do céu, criando maneira, forma, nós chamamos de formalismo, servir a Deus. Cria uma forma e acha que é por ali. Irmãos, várias igrejas criaram formalismo, forma.
né? E também legalismo, tornou-se legal, lei, algumas doutrinas em igreja, chama-se legalismo, querer dar tudo bonitinho, coisa que não existe. Por exemplo, toda a gravata, se vocês podem pesquisar, gravata nunca foi santidade para o cristão, nunca foi. Gravata foi criada por um afeminado, introduzida na sociedade por um afeminado, pelo demônio. No entanto, as pessoas cegamente, né, o indivíduo lá sem palavras, sem conhecimento, sem nada, sem base, botou assim no meu, um vídeo que nós temos lá. O varão aí está sem gravata, né? O cantor aí está sem gravata, né? Muita ignorância. Aí eu mandei ele pesquisar, peguei até uns links para ele olhar. Ele acho que nem foi olhar. Aí ele falou outra coisinha lá, eu falei assim, vale a pena não. É tolo demais, é muito tolo. Está lá ele de gravatinha, né, na foto dele, no canal dele. Aí o que acontece? Falar o tolo é um desperdício. Não fale o tolo, né, com sabedoria, porque ele vai desprezar. Fale segundo a tolice dele e deixa ele. Não perca tempo com o tolo. Se a pessoa não tem a cabeça boa, não fique falando coisa difícil para as pessoas. Não falam, Jesus quer salvar você do inferno, vai ficar bom. Não adianta você ficar explicando, falando sobre esse assunto aqui, porque é perda de tempo. É verdade. Seja sábio no pregar, seja sábio no ensinar. Então, amados, é isso que acontece nesses últimos dias. O que me chamou a atenção é o retrato dos últimos dias aqui. A história que nós estamos vivendo. As pessoas estão querendo se limpar, se santificar, se purificar por um outro caminho que o Senhor não estabeleceu. Porque o que Deus estabelece para muita gente é feio, é vergonhoso, é velho, é velha, é antiquário, é cafona, um monte de coisa. Mas o caminho que o Senhor mostrou é o que eles não querem. Estão fazendo igual Ló. Abraão disse, se você for para a esquerda, para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então ele olhou a Campina do Jordão, viu que estava toda regada, verdinha. Olha lá. Ele olhou pelos olhos dele, ele não consultou a boca de Deus. Senhor, para onde irei, Senhor? Para onde irei? Mas não, ele olhou com os olhos da ganância. Não é? Ele olhou visando o bem-estar das suas ovelhas, não é? Da família. Quando ele deu uma olhada rápida assim, logo viu o deslumbre que era a Campina do Jordão toda regada, né? E lá estava a perda de toda a sua fazenda. Lá naquele lugar regado e bonito, estava a perda de tudo. Perda do negócio, perda da mulher, perda de tudo. Só ficou com as duas filhas. E Abraão, como confiou no Senhor, ele mergulhou no Rio Jordão e ficou abençoado. Ou seja, mergulhou no propósito de Deus, né? Eu só usei a palavra como comparação. Quer dizer, ele mergulhou no Senhor, na palavra do Senhor, confiou no Senhor e esperou no Senhor. Porque os que esperam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, as permanecem para sempre. Naamã então confiou naquela palavra, naquele seu servo, e ele analisou certamente com humildade, porque o homem, quando é grosso, quando é ignorante, ele não aceita não. Mas aqui deu para ver a humildade de Naamã. Tão confirmada foi a humildade dele, que ele voltou para agradecer o profeta. Glória a Deus. O profeta rejeitando aquelas iguarias, aquelas bênçãos, ele fez outra petição de humildade, pedindo que Deus, que ele relevasse, porque a partir daquele momento ele não ia oferecer o holocausto a outro Deus, nem só o Deus de Israel. Aleluia, glória. E que ele perdoasse, que quando o senhor dele, o rei lá, fosse adorar lá, ele tinha que ficar lá para o homem encostar nele. Não sei se o homem era mais velho, já era homem de idade, né? Ele tinha que se encostar no ombro dele, já era costume, não é? Então o profeta Eliseu disse, né? Vai em paz, né? Então, irmãos, a humildade é muito importante para entendermos e aceitar o plano divino de Deus. Muitas pessoas, né, pode até acontecer com os irmãos aqui, de achar que temos que mudar e fazer uma coisa. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês, de denominação vim eu, passei tempo por lá. Só não conheço perfeitamente de perto as mudanças malignas e abomináveis que estão em muitos cultos, mas eu sei o que acontece, porque eu passei por lá. E por que nós somos diferentes? Porque o Senhor, quando eu estava no meio deles, Deus me colocava no coração que um dia eu ia estar numa igreja onde não teria obreiro sentado aqui em cima,
Glória a Deus por isso. Fuxicando no ouvido, se sentindo mal com os outros, superior a ninguém, né? Círculo de oração comandado por mulher, nada disso. Acabou. Eu vi isso de perto, o que acontecia? Tinha uma coisa da oração, mas rapaz, era um tal de um querer ser presidente, e presidente daqui, presidente nada. Nós temos que ser humildes, nós temos que ser chamados pelo Espírito, fazer as coisas do Espírito. Hoje eu vejo uma coisa maravilhosa que acontece aqui na igreja. Deus tem separado os irmãos. Ninguém aqui é conhecido aí na mídia e fora. Ih, olha lá o evangelista da igreja, não sei da onde, tal, missionário. Deus tem feito obras gloriosas, já tem levado irmãos para longe, para perto, e a obra está sendo realizada. Muitas pessoas são evangelizadas. E Deus está fazendo muito mais através dos irmãos do que de outras pessoas de outras igrejas que têm título, que são nomeados, que são convidados. São convidados para ficar pregando de igreja em igreja. Nós não ficamos pregando dentro de igreja. Nós não recebemos convite, nem queremos convite para ficar pregando dentro da igreja. Nós queremos pregar lá de fora. Amém. O campo não é dentro da igreja, o campo é lá de fora. E se Jesus veja os campos, veja o campo que está branco para a seara. Rogai o Pai da seara para que mande trabalhador na seara. Dentro das igrejas, dentro dos templos, está cheio de trabalhador de quatro paredes. Trabalhador de quatro paredes, banco. Mas do lado de fora quase não tem ninguém. Cadê as mulheres, os homens de Deus? Aleluia. Cadê os assembleanos? Cadê os batistas andando de dois em dois como faz o testemunho de Jeová? Cadê? Onde é que está? Da congregacional, da presbiteriana, onde é que está? Onde estão eles? A verdade é essa, né? Por isso, irmãos, que fazer as coisas na direção é dar um tiro no alvo, é jogar a flecha certinha e o alvo é acertado. Por isso que a Escritura diz que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Então não podemos mudar. O que o Senhor nos revela, devemos fazer. Amém. Enquanto o Senhor estiver com as mãos estendidas e Ele não quiser mudar algo, não é? Nós vamos continuando a realizar, porque dá certo. Até hoje tem dado certo. Na minha vida tem dado certo. Eu já tenho quase 40 anos servindo a Jesus. Todos os que deram ouvido à palavra do que eu ensinei, até o dia de hoje foram abençoados, deu certo. Amém. Deu tudo certo, correu tudo certo, perfeitamente. Amém. E o nome do Senhor foi glorificado. Porque temos esse cuidado de ensinar o que está aqui. Eliseu teve o maior cuidado de dizer, vai do Rio Jordão. Como é que ele inventasse a cabeça dele? Os homens de Deus é assim, quando chegava uma situação, o Espírito falava, manda fazer isso assim, assim, assim. Às vezes temos essa graça de receber na hora. Como aconteceu uma senhora que eu estava cortando grama aqui, eu estava durante o dia aqui, e chegou a senhora ali e pediu oração. Ela queria saber se as irmãs estavam aqui, que ela queria a oração das irmãs. Certamente eu ouvi revelação, ouvi profecia. Aí ela viu um faxineiro. Ela não sabia que o faxineiro era o pastor. Eu sou o pastor que liga, sou o pastor. Ah, o senhor podia orar por mim? Tudo bem. Também ela foi assim, não retrucou por ver com aquelas roupas de faxina. Aí oramos, né? Aí eu chorei um pouquinho. Aí o Senhor me revelou, ela está em pecado. Aí eu olhei para ela, olha para mim. A senhora pecou contra o Senhor, hein? Pois que seu coração não está aflito. A senhora precisa fazer um conserto. Aí ela baixou a cabeça, chorou e confessou. Viu? Tinha discutido com a filha, até xingar, tinha xingado a filha. E a filha, ela, isso é um pecado. Você tem que ir lá reconciliar, porque a senhora julga a carne, a senhora sabe. Nós cristãos, às vezes devemos até sofrer, ficar quieto, mas evitar de deixar com que a ira faça de pecar e ainda mais xingar. A senhora amaldiçoou. A senhora deve, porque Deus não vai te confortar, te ajudar, te abençoar enquanto a senhora não fazer o conserto. E tudo vinha na minha mente, eu tinha que falar. Porque a Escritura diz que quando você vier ao altar oferecer o oferta, lembrando que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro consertar com ele. E se a senhora faleceu hoje, a senhora não é salva, a senhora vai para aquele lugar. Essa é a verdade. É ruim de ouvir, eu sei que é ruim. Eu não gostaria de estar no lugar dela e receber uma palavra dessa. No sentido de exortar, porque é uma vergonha, né? No sentido de consertar, sim. Mas é uma coisa que o homem de Deus, a mulher de Deus, como designado pelo Senhor para orientar, para falar, ele tem que ter, né, aquele zelo de fazer, de falar o que Deus lhe ordena, sem ficar olhando para ouro, para prata, ficar olhando para a recompensa. Veja que o homem que não aceitou recompensa, porque ele era um homem de Deus, era e é. Amém. Pode estar na glória, um homem de Deus.
Aqui ele deu testemunho de que ele estava fazendo o que Deus ordenou. E Deus não lhe ordenou ele ficar com ouro e prata, cheio de dinheiro. Não é? Então, irmãos, esta é a palavra do Senhor tão boa. Glória a Deus. Nesses últimos dias, infelizmente, está acontecendo isto. Das pessoas escolherem um meio para se safarem, para se libertarem, para se verem livres dos seus pecados. Criam a forma própria. Mas Deus rejeita qualquer teoria fora do seu comando, fora da sua palavra. O que o profeta foi orientado é o que as pessoas devem ouvir, de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, Senhor. Glória a Jesus.